Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22, Larga a Brasa na TV. Estava sendo urdido um movimento safado, cínico, imoral, amoral e que iria isentar todo o propinoduto de punições por parte das leis, que iria acabar com Lava Jato, etc. e tal. Dentro de uma sala hermeticamente fechada, deputados e senadores estavam fazendo uma emenda que viria a isentar de culpa todo aquele que pegou dinheiro de propina, de Lava Jato, de Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3, surrupiando, etc. e tal. Aí, muitos juízes saíram pelas vias de comunicação, os meios sociais, para alertar. Suspenderam a tramitação, só que está pronto e acabado. A qualquer momento, num acordo de lideranças, que é o que estavam fazendo, vão passar. Vão isentar a todos os corruptos, corruptores e até o Lula. Este é o medo do Lava Jato. Hoje, Renato Duque vai prestar contas. Ao que se sabe, ele, em nome do ex, abriu 39 offshore na Dinamarca e depois os transferiu para Holanda, coisa de 5 bilhões de dólares. Ele estaria disposto a colaborar com a justiça e denunciar tudo. Eu não sei. Eu acredito que esse pessoal esteja brincando com a vida e com a morte. Porque depois que aconteceu com o Toninho do PT em Campinas, com o prefeito Celso Daniel de São Bernardo, Santo André, São Caetano, aquela região toda lá, que era o ABC completo, olha, sinceramente, eu teria cuidado. É importante que a gente tenha cautela, porque cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Mas, se ele falar hoje à tarde ele vai falar, agora mais à tarde, eu vou lhe contar. É muita coisa. Eu vou hoje abordar a CPI do Daerp. E tem um depoimento, um tal de Montilla, que diz que é bomba pura, nitroglicerina pura. Certo? Quem vai falar sobre isso daqui a pouco é o Marcos Papa. E eu quero, depois, que vocês prestem atenção. Chama a atenção dos pais, dos avós, chama a atenção dos irmãos e dos jovens em si. A situação aí fora, com as raves, que são reuniões para drogar jovem, para dar aquela tal de balinha para o jovem começar a se drogar, para dar a eles anfetaminas, portanto, e o LSD, estão aí pululantes, sem fiscalização, ninguém sabe quem deu autorização, nem nada. Muitas vezes o poder se mancomuna para poder usufruir. Então é isso que nós precisamos ver. A chefia da fiscalização tem que ser alertada, viu, Coronel Muniz? Tem que ser alertada. Não pode ficar no sossego. Tem que ir à luta. Certo? Tem que ir à luta. Porque os pais de jovens estão clamando. Os vizinhos reclamando. E, obviamente, que nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado. Eu vou entrevistar a psicóloga Valéria Giglio. A Valéria Giglio é muito cuidadosa na questão da juventude, da infância, da união dos casais e dessa estrutura familiar que hoje está se esgarçando. Vocês sabiam que no dia 27 próximo já está agendada para Ribeirão Preto a Marcha da Maconha, com toda a proteção policial? Os jovens vão andar na rua, diante da esplanada do Pedro II, com aquele homem, com aquela
Ali, ó. Está ali o homem com aquela granada na mão, fumando maconha com a proteção da polícia. Vocês imaginaram isso? Na vida! Então nós vamos abordar esse assunto também. O tecido social está se esgarçando. Pergunte a qualquer menino de escola que tem 11, 12 anos. Você fala, olha, cuidado com a maconha. Mas que isso? Maconha hoje é remédio. Maconha hoje é remédio. E os meios de comunicação reiteram isso, mostrando o cultivo da maconha, dizendo que é para isso. Mas não falam que esse cultivo é para fins exclusivos para as pessoas que tenham ataque epilético e outras coisas mais. Alzheimer. E o jovem não tem Alzheimer, então vai ter. E logo. Eu vou entrevistar hoje a Valéria, chama atenção. Primeiro eu vou falar com o Papa. Tem nitroglicerina pura na CPI do DAERP. Imagine, eles fajutavam até a leitura da água para falar que gastou mais para poder abrir mais poços. Minha nossa, e nós pagamos a conta. E nós pagamos a conta. Vocês imaginem? Nós pagamos a conta de tudo. Pagamos a conta do desgoverno. Por exemplo, quem está garantindo o Temer? 71% dos brasileiros rejeitam o presidente da República. Por vários motivos. Pelo seu passado, presente e futuro. Mais pelo passado. E, obviamente, que 4% só são favoráveis a ele. Quem está mantendo o Temer? É o chamado mercado. O que é o mercado? São os bancos. Os potentados financeiros que querem que ele acabe com a Previdência, que querem que ele mude a questão trabalhista. Para quê? Simplesmente para que ele tenha dinheiro para pagar o juro dos banqueiros, o juro das financeiras, o juro, enfim, que está por aí nesse paraíso para quem tem dinheiro. Então, quem é que está sustentando? Esse mercado. É isso. Tem que massacrar o trabalhador. Eles vão cobrar do pessoal sucroalcooleiro aí, pessoal da agroindústria, já está sendo penalizado. Uma sentença judicial mandou que eles paguem o fundo rural. Mandou retrospectivamente ou retroativamente. Entendeu? E aí, por quê? Porque são os bancos que vão aurir essas benesses. A Previdência não é um setor que causa prejuízo para o governo. Ela é superavitária. Se ela cobrar os bancos, o Bradesco deve quase 300 milhões. Se ela cobrar Unibanco e Itaú, que fizeram uma maracutaia com o CARF e deixaram passar batido 75 bilhões de reais, que seria mais ou menos o que vai se arrecadar com a mudança na Previdência. Então, gente, que isso? É esse pessoal que vai sustentá-lo. E já estão falando, ouça bem, você não vai votar, já estão falando de prorrogar o mandato dele até 2020. E seria votação interna corporis Congresso. Depois de 2 anos, do cidadão estar lá no carguinho, certo? Não há que se ter mais eleição. É eleição indireta. Está na Constituição de 1988. Certo? Está lá. Ouçam o que eu estou falando. Ouçam o que eu estou falando. Tudo isso que eu falei está dito. Se cobrar dos grandes devedores, e aqui na nossa região tem alguns bons devedores, aqui na região tem.
Muita gente, pô, e passa aí, ó, de carrão último tipo e tal, mas tá escalavrado de dívida da Receita, do INSS, etc. Tal. Mas vai um pobre deixar de pagar o seu imposto de renda, o leão vem e nhoque. Leva tudo. A casa, a mulher, assim, só não leva o papagaio e o cachorro, porque vai ter que comprar ração. Então é isso. Tá certo? Ouçam o que eu estou falando. E processem, por favor. Intervalo, já eu volto. Bela bronca. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Comunicado importante. Em virtude da grande procura das casas do empreendimento residencial Vida Nova Ribeirão, a Coab e a construtora Pacaembu prorrogaram o prazo para você realizar o sonho da casa própria. Compareça na Praça Carlos Gomes, no centro de Ribeirão Preto, das 9 às 18 horas, até o dia 13 de maio, inclusive aos sábados e domingos. Para mais informações, ligue 0800 777 3236 ou acesse www.pacaembu.com. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. Ter ideia boa é fácil. Difícil é achar quem invista nela. Essa startup criou um robô com inteligência artificial que faz milhares de agendamentos ao mesmo tempo. E sabe quem investiu? O governo de São Paulo, com o PitGov SP, que seleciona ideias inovadoras para serviços públicos. Agora o robô se chama Poupinha, trabalha no Poupa Tempo e faz agendamentos pela internet e redes sociais. Isso é pura inovação e é com trabalho que a gente chega lá. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV. Marcos Papa, ele solicitou a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para verificar tudo aquilo que se diz que é comprovado através de documentos do DAERP, que ali é um sumidouro de dinheiro. Sempre foi, mas agora muito pior. Nós tivemos até o mensalinho lá. Marcos Papa, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos os telespectadores do Larga a Brasa na TV. Marcos, você já ouviu, já tem oitiva de muitos elementos. E o que deu para você captar que acontecia no DAERP? Long time, mais próximo e agora? Morandini, eu quero dar uma notícia para o telespectador do Larga a Brasa na TV em primeira mão, que eu consegui o bloqueio de 18 milhões de reais da Egea. Porque as pessoas, aquela firma que... A empresa que fraudou a concorrência junto com o DAERP. Porque as pessoas me param e falam, Papa, maravilha, o trabalho da CPI, depois foi para o Ministério Público, prendeu o cara e tal, mas e o dinheiro? Não dá para recuperar o dinheiro? A gente vai aprendendo, né, Morandini? Agora o 5º ano de mandato, nós vamos aprendendo. Então eu pedi o bloqueio de 18 milhões,
O GAECO pediu para a Justiça e a Justiça bloqueou 18 milhões da AEGEA Saneamento. Que era uma empresa que havia feito um acordo com uma grande instituição internacional de que era lutadora, certo, ferrenha contra a corrupção. A corrupção. A ONU, essa organização é a ONU, assinou... Organizações das Nações Unidas. Assinou o Pacto Anticorrupção na ONU, assinou esse mesmo pacto na Comissão de Valores Mobiliários em São Paulo, mas eu já oficiei tanto a ONU como a Comissão de Valores Mobiliários que essa empresa já recebi a resposta, que essa empresa é investigada criminalmente em Ribeirão Preto. Então, 18 milhões com 4 milhões do seguro, um contrato de 88 milhões, nós temos 22 milhões garantidos que quando vier a sentença, nós temos o dinheiro de volta. Essa estratégia agora eu vou passar a usar nas outras CPIs, porque é importante, a pessoa, o delinquente travestido de autoridade, de executivo, ele frauda a concorrência, aí fica um pouquinho na cadeia e depois os milhões a gente não vê nunca mais. Vou tomar essa providência sempre que necessário agora, foi um aprendizado. Mas as oitivas, Morandini, deixaram claro o seguinte... Oitiva é o seguinte, eles ouviram os que estão envolvidos. E esse trabalho chama oitiva. Muito obrigado, juridicamente. Morandini. Importante dizer isso ao telespectador. Então, a pessoa que vai na CPI depor, ela é convocada. Pode ser convidada. Se você é convidada. Mas, como é uma CPI, ela é convocada. E eles disseram, sabe o quê? O último diretor técnico que ficou lá antes do Mantilla, que é o senhor Ivo Colíquio Júnior, um homem sério, de carreira do DAERP, ele fez todo o mapeamento das necessidades do DAERP, da cidade. Lembra em 2014 que a gente teve falta d'água? É um mistério, está tendo muita falta d'água na City Ribeirão. Mas daí é jogada em alguns bairros em Ribeirão Preto. Mas lá em 2014 a crise foi muito feia. Em 2014 a crise foi muito feia. Então foi feito um mapeamento das necessidades de expansão e distribuição da rede de água, de coleta do esgoto e tratamento e perfuração de novos poços. Ok, a cidade realmente precisa desses investimentos e de acabar com o vazamento, para que não se fale em água do Rio Pardo por uns 45 anos. E não precisa. Exatamente. Então, o que ficou claro ontem no depoimento do Ivo é que eles, o senhor Luiz Alberto Mantilla, ele dispensa o Ivo Colíquio, ele é demitido assim que ele termina de fazer os estudos técnicos para embasar a futura licitação, o Ivo é exonerado. E passa... Pelo bom trabalho feito. Provavelmente. Ou porque não era de confiança. Ou os dois juntos. Fez um trabalho bem feito e não era de confiança do grupo que estava assumindo por determinação do ex-superintendente Marco Antônio. Então, o que ficou claro é que, quando o antigo diretor sai, o atual diretor ele não comunica os fiscais que deveriam fiscalizar a implantação do projeto. Da EGE. Isso. Ele não comunica os fiscais do DAERP que deveriam fiscalizar a implantação do projeto. Eu perguntei como eram feitos os pagamentos então. Olha, ele pegava as medições que a própria empresa fazia e mandava pagar. O cronograma físico-financeiro. Então, os depoimentos são assustadores até aqui e ele não poderia deixar de ser convocado para colaborar com a CPI. Eu espero que ele adote a mesma... Não. Vai ser... Não vou me lembrar de cabeça agora, Morandini, mas passo para você aqui, se eu não me... não vou lembrar de cabeça. O fato é que ele vai ser, 27 de maio. Dia 27 de maio, às 14h30, no plenário, ele vai fazer o depoimento. Vai fazer delação? Até aqui, eu espero que ele repita o que ele fez com a Justiça. Ele colaborou com a Justiça. Ele fez delação, ele colaborou. Eu espero que ele assuma o mesmo papel na CPI, porque nós, Morandini, precisamos ir a fundo para entender os métodos que foram usados. Uma jornalista fez uma pergunta muito interessante para mim. Falou, vereador, se nós já temos a Polícia Federal e o Ministério Público, para que uma CPI? E é bom a gente ouvir pergunta inteligente, para que nós possamos ir a fundo e entender quem participou, quais foram os métodos usados, para que isso nunca mais aconteça em Ribeirão Preto. A lei anticorrupção, Morandini, ela pega agora tanto o corruptor quanto aquele que foi corrompido. Agora a lei anticorrupção, ela pega os dois. Nós temos que saber quem organizou esse estratagema, que métodos foram usados para que eles sejam condenados, se assim ficar devidamente provado,
e que devolvam cada centavo que roubaram da nossa cidade. E aí esse Mantilla, o que ele falou na justiça? O Mantilla disse que ele fraudava dados do balanço hídrico de Ribeirão Preto. Balanço hídrico... Mais ou menos isso que o vamos dizer Morandini assim, adiantou a produção aqui. de água e o gasto. Exatamente. Quanto que capta do aquífero Guarani e quanto que cobra lá no hidrômetro de cada casa, Geralmente cada unidade perde-se residencial. aí 40% a 50%. Então, só que ele dizia isso durante a elaboração do plano de saneamento básico. Na justiça ele disse que é muito mais, que ele chutava os valores, que ele não tinha uma base técnica para apurar. E teve autoridade do governo, Morandini, que a Operação Sevandija não afastou, mas com verniz assim de que cuida das coisas da cidade, que ia lá nas audiências e falava, não, os dados estão corretos, vocês estão desconfiando dos técnicos do DAERP. Tá? Então nós estávamos atentos, a minha assessoria atenta. Isso foi antes da Sevandija ou depois? Antes. Essa discussão já vem há 2 anos, não é? Volta lá na PPP do lixo, na parceria público-privada do lixo, que a gente felizmente derrotou a prefeitura na justiça, mas o que a prefeitura fez? Esperou os 44 minutos do segundo tempo para colocar outra concorrência, que era o plano de saneamento básico. Mais uma vez conseguimos derrotar a administração e agora me parece que a postura do governo Nogueira vai ser de construir realmente um bom plano de saneamento básico. Mas essa concorrência 01-2014, ela vinha para suprir aquela falta d'água de 2014, aquela crise que nós tivemos de falta d'água, uma crise hídrica que nós tivemos aqui. O Rio Pardo chegou a ficar com 70 centímetros. Então quem fala, água do Rio Pardo, ontem o diretor técnico afirmou uma coisa que eu estou dizendo desde sempre. Vamos fazer estudos. A gente não sabe o dia de amanhã. Então deixa os estudos prontos até e para a tal. utilização da água do tratamento de esgoto. Exatamente. Agora, o que tem que ser a pureza, hoje está na pureza de 92% a 94%. O que nós temos que fazer, Morandini, é acabar com os vazamentos, instalar o macromedidor. O que é o macromedidor? É o que sai do poço, porque o micro é o hidrômetro que está na nossa casa. Então, de novo, quanto tira do aquífero, quanto cobra, você tem o balanço hídrico. A diferença é o que está perdendo. Hoje, nesse meio também tem muito roubo de água. Tem muito roubo de água. Aí, Morandini, é a fiscalização do DAERP que tem que pegar e prender. Tinha clube aqui, tinha um caninho assim para o hidrômetro e um canão embaixo para a piscina. Morandini, a fiscalização tem que ir lá, multar, cadeia e para de roubar o dinheiro do contribuinte. Pode ser quem for. Então, é problema de cadeia? Cadeia. Tem que tomar providência. Ô, Papa, tem que reforçar o número de presídio aqui, né? Aquela velha música, né? Se gritar, pegar ladrão. Mas não, fica muita pegar gente... é uma coisa, ficar é outra. Tem muita gente boa trabalhando, viu, Morandini? Precisa ter essas oportunidades. Agora, a política vive um novo momento. Mantilla, né? Mantilla, Luiz Alberto Mantilla. Veio cair aqui. Eu vou perguntar isso para ele na CPI, mas até onde eu sei e os autos da Sevandija mostram, ele é ex-funcionário, ele está solto, está respondendo em liberdade, fez parte do prêmio que ele ganhou por fazer a delação. Ele está respondendo em liberdade. Ele veio de um órgão estadual, eu não sei qual órgão estadual que ele veio, e o Marco Antônio... Bem recomendado, por O Marco Antônio e a Darcy Vera chamaram ele para o DAERP. Bem recomendado. Deve ter sido. Depende para quê? Não. É aquela história. Jabuti sobe em árvore? Não. Se você encontrar algum lá em cima... Alguém colocou. Alguma outra coisa, Papa? Mas a gente não pode deixar. A política está vivendo um novo momento. Eu não consigo ficar de braço cruzado, Morandini. Às vezes a pessoa me fala, mas Papa, não adianta, porque vem outro ladrão, vem outro bandido. Olha, desculpa, mas eu não consigo ficar de braço cruzado. Ou seja, a gente está avançando. Você precisa tomar cuidado só com alguma casca de banana, né? Isso a gente vai aprendendo, a gente vai ficando atento, eu faço as minhas orações. Aí depois a história né? Mas assim, eu sou investido de mandato, eu sou mandatário, eu tenho que investigar, eu tenho que trazer as pessoas que possam colaborar com a revelação desse estratagema. Você está em qual partido? Na Rede, Morandini. Inclusive o meu partido é o partido que tentou acabar com essa possibilidade de eleição indireta. Você fez isso aqui, né? Aqui eu fiz, mas é um outro caso. Agora finalmente conseguimos aprovar a lei que acaba
com reeleição infinita para presidente da Câmara de Ribeirão Preto. E o seu partido lá em Brasília? Em Brasília, tentamos, o deputado Miro Teixeira do Rio de Janeiro, é da Rede. A Constituição, num dado momento, se o presidente sofrer uma cassação, como é o caso que deve ocorrer com o Temer, porque o CNPJ dele e da Dilma receberam dinheiro de corrupção, tá lá. Mas aí, meu filho, tem Mir, Toffoli, tem o Lewandowski, os três cavaleiros do Apocalipse. E tem outras mais. Tá. Bom, que seja. O processo no TSE está lá, nós esperamos que seja julgado. O que aconteceria agora se o Temer fosse cassado? Ia cair na mão do Maia. A Constituição diz que deve convocar-se uma eleição indireta. Lá dentro. O deputado Miro Teixeira tentou tirar isso da Constituição, Morandini. Não conseguiu nem colocar para discutir. Capaz deles votarem no Renan. Mandaram ele plantar batatas. Então, tá bom, mas ele tentou fazer, é o que eu digo. O que conta é o nosso esforço. Aqui, eu perdi para o ex-presidente Walter Gomes a tentativa em dezembro de 2015 de acabar com reeleição infinita. Perdi, tá bom, dá um passo para trás, agora 2 passos adiante. Acabamos com a possibilidade de reeleições infinitas para presidente da Câmara, como determina a Constituição. Para que nenhum vereador venha ser dono de Câmara, como aconteceu em Ribeirão Preto e acontece muito no Brasil ainda, infelizmente. Ô, Papa, dia 27 eu quero saber a história do Montilla. Dia 27 de maio, às 14h30, na Câmara Municipal, a oitiva do Luiz Alberto Mantilla, o diretor técnico. Quem sabe o Lucinho Mendes vai lá gravar. Vamos. Tá bom? Aqui é muito bom a imprensa e o programa Larga Brasa na TV tem o mérito de dar esse tempo para que a gente didaticamente possa explicar para a população o que é o nosso esforço. Posso aproveitar e fazer um convite, Morandinho? Dia 10 de maio, agora às 18h30, na Câmara Municipal, eu sou presidente da Comissão de Finanças, vamos debater a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que é a forma de você colocar na prática o orçamento. Como o próprio nome diz, de diretriz, ela direciona o orçamento. E estou convidando o técnico, o secretário da Fazenda ou algum técnico da Fazenda para nos explicar para a população como que essa lei foi feita, se ela contempla as promessas de campanha do prefeito. Não, porque foi feita pelo outro. Não, agora é ele. Agora a próxima. Isso. Mas a anterior Não, foi feito no governo anterior. Agora nós estamos discutindo o futuro. Mas e o plano plurianual? Tá lá. Já foi aprovado? Sim, mas já faz tempo. Agora ele está mandando a lei de diretrizes. E aí você depois a lei de orçamento. Então você tem que cruzar. Checar. Nós vamos checar. Por isso que eu quero um técnico da Fazenda lá, para nos mostrar exatamente isso. Olha, o plano plurianual diz isso, que é de 4 anos ou 10, não me lembro. Depois nós temos... Não, o plano é de 5, né? De 5 anos. Não, 4. Depois nós Começa temos... agora, nesse 4, ano, né? vai até o primeiro do outro prefeito. Primeiro ano do próximo prefeito. Então, nós temos o plano plurianual, temos agora a lei de diretrizes, que, como o próprio nome diz, direciona o orçamento da cidade nas áreas de saúde, educação, segurança, saneamento básico. Vamos ver da Fazenda como os técnicos elaboraram essa lei, o que nós vamos ter em Ribeirão em 2018. Obrigado, Papa. Daqui a pouco, atenção, chama a atenção dos senhores. A psicóloga Valéria Giglio, uma sumidade, ela vem falar conosco sobre a questão das crianças, dos jovens, dos casais e essas das raves, do tóxico e mais, do vazio que está causando no íntimo de cada um dos jovens que tem procurado no suicídio, coisa lamentabilíssima, a fuga dos seus problemas. Imaginem, eu falei agora mesmo, dia 27, você falou dia 27, o Montilla vai falar, dia 27, à tarde, nós teremos a Marcha da Maconha, com proteção da polícia, fumando o cigarrinho do capeta com proteção. A esplanada do Teatro Pedro II. A Esquadrilha da Fumaça vai estar em Ribeirão. Daqui a pouco eu volto. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa.
Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Comunicado importante. Em virtude da grande procura das casas do empreendimento residencial Vida Nova Ribeirão, a Coab e a construtora Pacaembu prorrogaram o prazo para você realizar o sonho da casa própria. Compareça na Praça Carlos Gomes, no centro de Ribeirão Preto, das 9 às 18 horas, até o dia 13 de maio, inclusive aos sábados e domingos. Para mais informações, ligue 0800 777 3236 ou acesse www.pacaembu.com. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. Ter ideia boa é fácil. Difícil é achar quem invista nela. Essa startup criou um robô com inteligência artificial que faz milhares de agendamentos ao mesmo tempo. E sabe quem investiu? O governo de São Paulo, com o PitGov SP, que seleciona ideias inovadoras para serviços públicos. Agora o robô se chama Poupinha, trabalha no Poupa Tempo e faz agendamentos pela internet e redes sociais. Isso é pura inovação. E é com trabalho que a gente chega lá. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Apresentamos o programa Larga a Brasa. Obrigado, dona Marlene, pela audiência. A psicóloga Marlene Giglio Ferreira. Psicóloga familiar, dos casais. É Valéria. Valéria Giglio Ferreira. Eu falei o quê? Chega na sexta-feira, você chama Jesus de Genésio. Valéria Giglio Ferreira, que é psicóloga de casais, de jovens, de filhos, etc. Isso, individual, de casal e familiar. Boa tarde, Valéria. Uma ótima tarde a todos, muito agradecida pelo convite, pela confiança. Valéria, eu a chamei aqui porque eu tenho feito entrevistas com o pessoal da CVV, Centro de Valorização da Vida, que foi, até o pessoal de Ribeirão Preto, chamado a Fortaleza para mudar a estratégia da comunicação das prevenções do suicídio. Antes, baseado até numa pesquisa de Goebbels, que foi o mestre da comunicação de Hitler, não se falava em suicídio com medo de que, ao se falar, isso ia dar à pessoa que tivesse uma tendência a força... Ideia, né? Dar ideia. A ideia e a força para ela o incentivo, atingir, né? E agora não, agora tem que se falar. Então, por exemplo, nós estamos tendo aí a questão da Marinha Azul. Sim. Nós estamos vendo o vazio que a juventude tem, porque hoje não se conversa, é com a máquina, é com o tweetando, é o WhatsApp, é isso aqui. Mas olha, Murandini, aí eu gostaria de começar a minha fala com uma coisa assim. Eu penso que esse é um problema complexo, mas tudo está ligado ao fato de que a humanidade se afastou do caminho da felicidade. A humanidade se afastou do caminho da felicidade por quê? Porque a humanidade passou a projetar a felicidade fora. No consumismo, a humanidade ela é muito vulnerável a essa questão do capitalismo consumista. Então, ela foi levada a isso pela publicidade isso, direta, isso, indireta, isso. subliminar, etc. E tal. Isso. Então, são as ilusões deste mundo. A propaganda vai lá e fala para você, vem ser feliz. E diz mais,
que se você não tiver aquele tipo de poltrona ou aquele tipo Sim. de carro, você não é feliz. E joga você, chefe de família, em confronto com a sua esposa e com os vizinhos. Isto. Então, o que acontece? A propaganda do consumo, ela atua de uma maneira a projetar que a felicidade está em comprar. Em ter. Em ter e em não ter ser. coisas que são compráveis, consumíveis, melhor dizendo. E com isso, onde que a propaganda pega, Morandini? Ela pega na nossa necessidade de sermos benquistos. O ser humano é um ser Dentro de daqueles grupo. pressupostos básicos do ser humano, né? Sim, porque o ser humano é um ser gregário, é ser que forma grupo, que forma família, que forma par. Para o ser humano, essa vivência de grupo é muito importante. E ser benquisto dentro do seu grupo é muito importante. Primeiro, pela sensação de ser benquisto, e segundo, porque uma boa aparência abre portas. Tem aquela... E arruma marido. Ou Também. e arruma esposa. Não é isso? Por Olha, isso o uma hedonismo. vez- O hedonismo hoje, cada um procurando ter a barriguinha, o tanquinho, e não sei o quê. Existe um estudo recente mostrando que vivemos uma epidemia de narcisismo. É o Cada tempo um de... se olhando no espelho e embevecido com isso. né? Hedonisticamente os gregos, né? Então, tudo isso está tirando a humanidade do caminho da felicidade. As ilusões estão tirando as pessoas do caminho da felicidade. Não se mais janta com os filhos e se troca ideia do dia por que se passou. Aí, o que acontece? Pai e mãe estão tirando dos filhos os desafios naturais da vida. O desafio de levantar e arrumar a cama, o desafio de fazer a tarefa de casa, o desafio de estudar. Quando o pai e a mãe tiram do seu filho, da sua filha, os desafios naturais da vida... As tarefas naturais são desafios? Sim, porque a cada fase nós vamos encontrar um grupo de tarefas e um grupo de habilidades que precisam ser desenvolvidas para fazer em frente àquelas tarefas, é onde a pessoa vai se desenvolvendo. Na hora que o pai e a mãe tiram esses desafios naturais... E tentam comprar esse vazio que cria por falta de fazer o dolce far niente. Eles compram alguma coisa material para suprir o espiritual. É o que a gente diz. Os filhos, filhas, sempre preferem e precisam mais de pai e mãe presentes do que dos presentes de pai e mãe. E não é só presença física. Não é só estar lá. Não adianta estar lá É e estar no psicológica, zap. Moral, espiritual, é o diálogo, não é isso? E na hora que o pai e a mãe estão ali, mas não estão presentes, tem uma expressão muito bonitinha que a minha filha pequenininha usou e ela me fez pensar, porque ela falava assim para mim: mamãe, eu quero ficar junto perto. Junto perto. Quer dizer que não é junto longe, é junto perto. E eu achei assim que na pureza dela de criança, ela percebeu muito bem uma questão séria que a humanidade vive, que as famílias estão vivendo, que é o estar junto longe, que é esse junto no Zap, esse junto no Face, e não esse junto ali. Até no divórcio. É o junto perto. Porque o junto do divórcio vive um do lado, outro do outro, mas não está junto perto. Que é o que muitos casais falam, né? Eu me dou bem com a minha mulher. Tá bom, e daí? Com a minha O casamento de fachada, né? É. Mas então, Mariandine, o que está acontecendo com essa questão dos jovens? O pai e a mãe, não por mal, viu, gente? Eu também sou mãe, eu sou psicóloga, mas eu sou mãe. Eu me coloco também como pressionada por esse momento, por essa mentalidade que fala pra gente que a gente tem que ter isso, que a gente tem que ter aquilo, e isso vira uma ciranda, sabe, Morandini? Porque para ter isso... É dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, dia do namorado e tudo mais. Para ter isso, para ter aquilo, para ter não sei o que lá, você tem que se ausentar de casa. E essa ausência faz com que se escolha, pensando um pouco na questão bíblica também, o caminho da porta larga. É mais fácil deixar os filhos com tablet, com celular, no computador, do que estar ali. Está havendo uma perda do treinamento interpessoal. As pessoas estão perdendo o traquejo de se relacionarem. A minha pergunta é como é que essa geração
que se relaciona pelos aparelhos eletrônicos vai lidar na vida adulta, quando tiver filho, quando tiver filha, quando tiver que viver relações em que não entram esses aparelhos. E as distorções sexuais, então? Porque isso traz isso também. Aí, assim, essa questão da sexualidade, ela é uma questão complexa, né? Distorções que eu digo assim, o casal vive uma vida normal, e aí começa a ser também bombardeado com uma série de... Morandini, vou contar uma historinha que aconteceu comigo no consultório, que foi muito importante para eu entender várias coisas. Era uma sexta-feira, finalzinho de tarde. Eu já estava saindo do consultório, tocou o telefone, eu voltei, um homem no telefone falou para mim assim, aí é consultório de psicologia? Eu disse sim. Você atende casais, Valéria? Eu disse sim. Ele falou, olha, eu queria te perguntar uma coisa. Posso? Aí eu sentei, né? Falei, bom, pode. Eu sou aquela pessoa que eu tenho muita dificuldade de recusar. Se a pessoa vai precisar, tá pedindo uma coisa, eu sento e falo. Aí ele disse assim, então, é o seguinte, eu passei aqui a semana com a minha esposa e a minha esposa gostaria que a gente fizesse agora no fim de semana um programa de swing. E eu não quero fazer. Swing é colocar mais gente na parada. Isso, são várias pessoas se relacionando sexualmente. E ele falou para mim, mas sabe, eu não quero fazer. E como eu não quero, eu achei que seria bom eu ligar para uma profissional da área para saber a sua opinião técnica, a sua opinião profissional. Aí eu disse assim para ele, aí eu sentei, né, porque... Aí eu falei assim, bom, pera, deixa eu raciocinar. E foi muito interessante porque... Aí eu disse assim para ele, olha... Quando um casal começa a pensar que seria interessante um programa de swing, essa é a minha visão. Pode ter gente que pensa diferente e tem, mas eu penso assim. Eles estão dizendo que a relação deles está esvaziada. E aí, precisam preencher com alguma coisa diferente. Eles pensam em buscar esse preenchimento fora da relação. Foi o que eu disse para ele. A tendência é aumentar o vazio. Porque se eles já estavam... E aumentar os parceiros também. E os riscos e as consequências e tudo mais. Se eles já estavam esvaziados pela distância, colocar mais gente no meio vai aumentar essa distância. E vai, inclusive, incitar que a pessoa procure mais parceiro depois, né? Isso cria, muitas vezes, uma coisa do tipo assim, se tanto fez, agora tanto faz. Já foi mesmo, vai tudo. E tudo isso, então... Morandini, está ligado a essa busca da felicidade fora. O casal não pensa assim. E muitos, graças a Deus, pensam, né? Vão buscar terapia de casal e tudo mais, que são aí essas pessoas que estão buscando a nossa ajuda, a minha e de outros profissionais. Mas é mais fácil o caminho da porta larga, que é o caminho de buscar a solução fora. De buscar resolver o problema do esvaziamento do casamento fazendo um swing. Por quê? Porque é fácil, né? Marca lá, liga, é tão fácil. Hoje a oferta é muito grande do que... Tem lugar próprio para isso? Isso, ir para terapia de casal, buscar um outro caminho, até mesmo o caminho religioso, que são coisas trabalhosas. Porque você tem que sair de uma situação de disfuncionalidade... Tem que Você tem que sair de uma situação de disfuncionalidade, fazer todo um percurso para obter aquele resultado do preenchimento. Já que falamos de casal, vamos falar dos filhos. E os filhos destes casais que estão no vazio do casamento? Aí eles vão buscar aonde o preenchimento do vazio dos pais? É nas drogas? Nas raves? Hein? Na chamada baleia azul? O que você me diz? Então, olha que interessante. Os filhos, eles se assentam sobre o casamento dos pais. É a lápide. Isso. Se os pais estão estáveis, os filhos estão estáveis. Se o casamento dos pais chacoalha, os filhos chacoalham junto. E não vem pensar que o filho engole o divórcio de uma forma tranquila. Traumatiza. Estatisticamente, o que a gente tem de estudos mostra assim, uma família que passa pelo processo de divórcio, de separação, tende a demorar, no mínimo, 2 anos para se recuperar. As que se recuperam, porque muitas não se recuperam nunca. Então, é necessário que tenha o dispositivo na lei de divórcio, para casos extremos. Não, hoje você senta, levantou, você discutiu com a mulher, vai no computador, você já faz uma petição. Se não tiver problemas de filho menor e nem problemas de separação, de meiação de bens,
Está pronto. Mas muito, Morandini, vamos voltar à questão, muito em cima dessa questão do capitalismo. E existem emissoras que fazem um trabalho contrário desse trabalho lindo que a TV Mais faz, e eu assim, parabenizo muito, que a gente faz aqui, graças a... Veja as novelas da Globo. Eu ia falar isso. Pelo amor de aqui Deus. A gente faz um trabalho de resgatar para o caminho da felicidade, mas a gente tem emissoras que propagam a separação. E sabe como é que eles agem, Morandini? Eles põem lá a separação na novela e todo mundo feliz. Não mostra as angústias, não mostra as aflições. As decorrências dos filhos. Não mostra as consequências para os filhos. Aí a novela acaba e não mostra as consequências. E as pessoas desavisadamente ficam achando que separação é uma solução ótima. É uma solução extrema. É para casos extremos e tem esses casos. Mas não é uma solução corriqueira. Um autor chamado Hellinger, que inclusive é um autor vivo, ele é assim, bem querido hoje em dia, ele vem alertando as famílias, Morandini, sobre o perigo das separações fúteis. Porque ele observou que separação... Mas também é decorrência dos casamentos fúteis. Sim, sim. Que foi até uma questão que eu abordei esses dias na minha página do Face. Hoje o garoto encontra com a menina na rave, gostou dela, vai para o motel, porque vai direto, certo? Sim. Se for para o motel, não for no meio do caminho. Então, aí depois, vão casar. Só que não mede as consequências. Porque houve uma banalização do casamento. Então, é preciso pensar principalmente quando você não precisa ter o papel para estar casado. A moça teúda e manteúda é tida como casada. Então, não estou criticando, estou falando que o tecido social vai se esgarçando. Mas eu quero que você me fale sobre a baleia azul. Sim, então é nesse campo que está acontecendo o quê? A mídia falando, não essa mídia boa que a gente está trabalhando aqui, a propaganda falando que a felicidade está em a gente consumir. Aí, se a gente não consome, cria aquela sensação de não ser querido no grupo, porque tem aquele slogan que é errado, a meu ver é errado, mas é assim que funciona. O mundo trata melhor quem se veste bem? Foi feito um estudo que mostrou. Puseram lá um indivíduo com uma camiseta de marca e ele era tratado de um jeito, e um que não tinha a marca era tratado de outro. Às vezes fabricado no mesmo lugar, só coloca a etiqueta. Exatamente. Então, isso está tirando o pai e mãe de casa. E junto com isso, esse foco ligado muitas vezes na vaidade, no individualismo de pai e mãe, buscarem a sua realização pessoal. E o preço que isso está tendo é o abandono doméstico dos filhos. Esse é um aí aparece baleia azul, aparece suicídio de filho. Deus nos livre e guarde. É isso que está acontecendo. E é por isso que a gente está alertando. Nunca houve, segundo o CVV, tantos suicídios tentados e tanta busca do CVV para impedir que aconteça. Esse fenômeno do suicídio de jovens, Deus nos livre e guarde, é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos e na Europa, agora começou a diminuir, por quê? Porque estão sendo feitas campanhas. E aqui no Brasil não faz nada. E aqui no Brasil precisamos fazer as campanhas também. Lá diminuiu, já está caindo lá, porque foram feitas campanhas de prevenção. Então precisamos implementar também. Esse nosso momento é um momento que tem esse objetivo também. Claro. Mas eu queria falar um pouquinho mais, Morandini, o que eu acredito que acontece com o jovem. Sim. O que o filho mais quer, o que a filha mais quer é ser amado e se sentir amado e amada pelo pai e pela mãe. E aquele momento de carinho, aquele enlevo familiar. Na hora que o pai e a mãe não têm tempo para esse colo, não tem tempo para... A troca de energia. Esse junto perto, o filho começa a sentir que ele não é amado, que ele não é querido. E aí a psicologia tem uma frase que eu penso que cabe muito nessa hora, que é assim: os filhos e filhas machucam pai e mãe se machucando. Na hora que eles se autoagridem... Eles sabem que vai repercutir. Eles sabem que eles vão machucar o pai e a mãe, porque muitas vezes não tem outra forma de machucar o pai e a mãe, a não ser no limite extremo eles se machucando. E, infelizmente, isso é uma coisa que a psicologia identificou. Vai para o tóxico. E que precisamos estar atentos.
os filhos e filhas machucam pai e mãe se machucando. Então, o preço, Morandini, desse modo de vida que estava sendo vivido é muito alto. Porque ao não se sentirem amados pelo pai e pela mãe, muitos filhos... Vão chamar atenção. Exatamente, vão chamar a atenção e começam um movimento de que se eles não são amados pelo pai e pela mãe, e muitas vezes são. Mas eles não demonstram, não tem tempo de transmitir o carinho. Isso, exatamente. Então a vida vai ficando sem Aliás, sentido. isso tudo pode começar a ser sentido até na gravidez. Sim, muitos estudos mostram, né, a psicologia pré-natal, todo o registro psicológico, psíquico que a criança tem do momento da concepção, e hoje em dia tem muita gente dizendo que isso começa até antes. Quando a gente faz entrevista no consultório, como é que foi a gravidez e tudo mais, a gente pergunta também como é que era, como é que estava, você sabe alguma coisa, como é que estava o relacionamento do seu pai e da sua mãe, quando você foi concebido, quando você foi concebida, porque tudo isso vai afetar. Então, os filhos precisam desse colo do pai e da mãe, desse olhar do pai e da mãe. E na ausência troca de disso, experiência, tudo, né? na ausência disso, sabe o que está acontecendo, Morandini? Eles se sentem não amados, não amadas, e isso mexe com o sentido da vida do filho, da filha. Falta de autoestima. Falta de autoestima, porque se o pai e a mãe não amam, quem vai amar? Né? Tudo isso vai E acontecendo. aí começa a banalizar o sexo, começa a falar tudo Porque isso. muitas vezes não é que exatamente... É uma banalização do sexo, Morandini, mas é também uma busca de ligação, de conexão com outro ser humano. Que quando... É a hora que ela se sente amada. É a hora que há uma conexão com outro ser humano. Nós somos seres de grupo, nós somos seres de parceria. Na ausência de parceria, a pessoa escolhe qualquer coisa. E esse era o outro ponto que eu queria abordar. Por quê? Porque quando pai e mãe se afastam, os abusadores se aproximam. O pai e a mãe, nós precisamos nos espelhar também nas outras espécies. O pai e a mãe precisam ensinar os filhos e filhas a sobreviver na selva humana. A sobreviver na selva humana. Se o pai e a mãe não ensinam, o filho e a filha não Quer sabem o que dizer fazer. que, ponto, 2 pontos, um em cima e um embaixo, travessão. Tudo isso é decorrência da falta da união dos casais, da falta daquele tipo antigo de concepção de família, certo? Na verdade, precisamos de resgatar algumas coisas do modelo antigo e mudar algumas coisas que não funcionavam também, Tudo tem que né? ser bastante A gente resgata algumas dinâmico, coisas, né? algumas coisas do modelo antigo e vamos ter que implementar outras que não funcionavam antes, mas conservando muita coisa que funcionava. Valéria, muito obrigado a você. Quero chamar a atenção de todos, porque o que a Valéria diz é fruto de pesquisa do seu laboratório pessoal, do seu consultório. Sim. E de centenas e centenas de casais, de jovens que ela assiste, que ela orienta. Sim. É isso, Valéria? Morandini, são 25 anos de formada, você acredita? O tempo passou assim, ó. Quando eu converso com você, a gente sente tudo isso. Não é fruto de livro, é fruto da experiência do dia a dia. Você atende casais? Eu atendo em psicoterapia individual, de casal e familiar, e temos o AMAR, a Escola de Casal e Família, onde a gente então dá cursos de relacionamento a dois e família. Em que lugar? Na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, 182. Perfeito. Obrigado a você. Eu agradeço muito. E eu gostaria que a gente concluísse, assim, eu concluir a minha fala, para que pai e mãe estejam atentos. Nada é mais importante do que as coisas, a nossa família. Que a gente possa ser capaz de abandonar o caminho das futilidades e voltar para o caminho da felicidade. Obrigado a você. Eu que agradeço demais. Meninada, hoje é sexta-feira. É dia da gente chamar a atenção do jovem. Esse que às vezes tem um vazio, que queira preenchê-lo. Busque na sua família, busque com seus pais o melhor caminho. Não vá buscar num carro, na bebida, no tóxico, que você vai sair por aí em desabalada carreira, tresloucada ação. Vai bater, vai morrer ou vai ficar tetraplégico.
Meninada, toda sexta-feira eu digo isso. Juízo! Fui.